Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês para esse encontro, para poder pontuar alguns aspectos da perspectiva de Viktor Emil Frankl, que ele nomeou como logoterapia e análise existencial. Análise existencial e logoterapia são dois aspectos de uma mesma realidade. Isso é importante que se tenha em mente. Uma está intimamente relacionada à outra, vinculada à outra. Não se pode pensar em um aspecto sem o outro. Viktor Emil Frankl nasceu em 1905, na cidade de Viena, e faleceu em 2 de setembro de 1997, também nessa mesma cidade, na cidade de Viena. Ele foi o último grande criador de uma escola de psicoterapia em Viena, né? Seguidamente a Sigmund Freud e Alfredo Adler, que foram as duas primeiras escolas, né, criadas, a psicanálise e a psicologia individual de Adler. Frankl foi um psiquiatra conhecido no mundo todo, enquanto psiquiatra e neurologista. Teve o seu trabalho reconhecido em todo o mundo. Ele recebeu 29 títulos de doutor honoris causa. E, na verdade, com ele, com a morte dele, se encerra uma era, ou se encerrou uma era, que teve muito a ver com genialidade, conhecimento do homem, intuição e sabedoria. A sua perspectiva enquanto psicoterapia centrada no sentido da vida, então, logoterapia e análise existencial, psicoterapia centrada no sentido da vida, ela nos remete a uma nova imagem do homem, o imago homini. Então, Frankl vai trazer concomitantemente as duas escolas anteriores, psicanálise e psicologia individual. Ele vai trazer um novo conceito de motivação, uma nova direção para a psicoterapia. A logoterapia e a análise existencial pressupõem uma nova direção no âmbito da psicoterapia. A sua análise existencial e logoterapia é uma perspectiva fenomenológica existencial. Fenomenológica existencial. Não é propriamente uma perspectiva humanista, seria humanístico existencial. A psicologia humanista, ainda que nasceu ou emergiu nos anos 60 nos Estados Unidos, com Abraham Maslow, Charlotte Birler, Carl Roger, o movimento de psicologia humanista. A perspectiva de Frankl nasceu no âmbito da psicoterapia em Viena. Freud e Adler são os pais incontestes da psicoterapia. Não se pode falar de psicoterapia sem mencionar os dois, né? E Frankl foi o terceiro grande momento da psicoterapia em Viena. Frankl vai se contrapor a Freud e a Adler, né? As posições, as teses dessas duas escolas. Então, fundamentalmente, ele se contrapõe ao determinismo psíquico pontuado na psicanálise, o determinismo pansexual de Freud, e também a perspectiva social de Adler. Adler abre um pouco para o social. Para Freud, a motivação básica do ser humano é o princípio do prazer. O princípio do prazer. Então, e para Adler, a vontade de poder. A vontade de poder. Então, na dinâmica familiar, pai, mãe, filho, o que está em jogo para Freud é o inconsciente de libido, não é? A dinâmica da libido, enquanto energia é impulsiva,
né? Então, e dentro dessa dinâmica, na personalidade, né, aparece aí todos os conflitos. E o conceito de repressão é dominante. Então, todos aqueles traumas e todas as frustrações ou os choques existenciais, né, que foram aí reprimidos na infância para a posição freudiana, isso vai dominar toda a vida. Para Adler, vai estar focado no sentimento de inferioridade, a dinâmica familiar, pai, mãe e filho, o que importa aí é a posição do indivíduo no grupo. Se, em Freud, se dá a partir da dinâmica psíquica e dos complexos, não é? A relação, o triângulo familiar, pai, mãe, filhos. Na psicologia individual de Adler, é a posição do indivíduo no grupo. Daí, o que é mais querido ou preterido, mais amado ou não amado, e daí, dentro dessa dinâmica, todo um sentimento de inferioridade também pode se desenvolver. E ao longo de toda a existência para Adler, a pessoa vai lutar para superar, para a sua autossuperação. Isso, em linhas gerais, é claro que isso requer um aprofundamento, uma elucidação mais ampla. Mas, para vocês possam ver a posição básica das duas primeiras grandes escolas em Viena, no que se refere ao conceito de motivação. O que, de fato, motiva o homem? É o princípio do prazer ou a vontade de poder? Né? Ora, para Frankl, o prazer e o poder seriam meios para uma realização mais plena, mais ampla da pessoa. Né? Então, ele vai colocar a aspiração ao sentido. O homem tem uma indelével vontade de sentido, que o acompanha ao longo de toda a vida. E já desperta na puberdade e vai ao longo de toda a sua existência. Então, ele afirma textualmente que não é o empenho pelo poder, e muito menos a luta pelo prazer, né? A busca pelo prazer desesperadamente, que vai trazer a felicidade. Né? Toda a questão está de como eu posso aceder à felicidade. A felicidade, diz Kierkegaard, é uma porta aberta para fora. Então, o modelo freudiano é um modelo intrapsíquico. O ego psicofísico, é um sistema fechado. Não é? Então, não está aberto. A consciência é inconsciente, né? Os traumas inconscientes, a noção de inconsciente instintivo é fundamental. Então, tem que trazer à consciência tudo aquilo que está reprimido. Freud viu na neurose uma limitação da liberdade do ego, enquanto consciência. Né? Assim como Adler viu na neurose uma limitação do ego enquanto ser responsável, né? Da pessoa enquanto ser responsável. Frankl vai entender que algo necessita ser ampliado aí, completado nessa perspectiva. O homem não é somente ser consciente. Sim, ele tem que ser consciente de, né? Mas ele não é somente ser consciente. E também não é somente ser responsável. Mas é esse binômio ser consciente e ser responsável que vai configurar a pessoa. A especificidade de ser pessoa é esse binômio, ser consciente, ser responsável. Isso não é uma dimensão, isso é uma dimensão ontológica da pessoa para Frankl, fenomenológica, e não uma dimensão ôntica. Frankl faz um giro antropológico. Um giro antropológico. Quando
ele vai tirar a psicoterapia de um modelo intrapsíquico, toda essa psicodinâmica, né, para o aberto no mundo, para o aberto no mundo. Porque a consciência é consciência de. Toda consciência é consciência de algo. É consciência para alguma coisa. Essa é já a influência da fenomenologia, da noção de intento, de intencionalidade. Então, consciência é consciência de. Então, para o aberto no mundo. O homem não está como animal. Impulso e ambiente. Impulso e ambiente. Então, se a psicanálise, o homem somente é impulsionado, conduzido pelos seus impulsos. Mas Frankl vai dizer que o homem não é somente um ente impulsionado aí pelo seu inconsciente instintivo, mas ele é também atraído por valores. Ele é também atraído por valores. Então, daí a diferença, um pouco já da diferença, e de que o homem é constituído não somente de um inconsciente instintual, não é? De um inconsciente impulsivo, mas também de um inconsciente espiritual. Porque a consciência, enquanto fenômeno e enquanto ser responsável, já demanda uma dimensão um pouco mais além. Não somente não somente na imanência do ego psicofísico, mas também um pouco na transcendência do ser para fora. O homem é o ser referido a. Pronto. Então, essa noção de transcendência ela é antropológica, não é metafísica, nem teológica, é antropológica. O homem é o ser referido a. Ele nunca está centrado em si mesmo. Ele só está centrado em si mesmo na neurose. A neurose é uma teimosa fixação em si mesmo. Então, diante do limite, diante do sofrimento, da culpa e da morte, né? Diante dos choques da existência, diante dos traumas ou diante de qualquer situação contingente, então o homem pode ficar aí, se fechar, fazer um fechamento da sua presença enquanto presença no mundo. E então, mas o homem é o ser aberto, é o ser referido a, o Besorgen sein, em alemão, quer dizer, o ser referido a. Então, está sempre voltado para algo distinto, algo diverso dele mesmo, para uma pessoa que ama, para uma tarefa que executa, para uma causa, enfim, ele está sempre voltado para algo distinto de si mesmo. Isso é próprio do existir humano, né? O poder estar junto a, como estou aqui agora, né? Diante desse trabalho e dessa tarefa, falando para vocês. Então, isso já dá um salto, um giro antropológico. A logoterapia e análise existencial é uma antropologia médica. Não é teologia. Não é antropologia filosófica. Frankl não está fazendo teologia quando está falando da dimensão noética, da dimensão espiritual do homem. Não é antropologia filosófica ou metafísica. Não. Mas, e nem é ontologia. Também não é ontologia. Frankl não está perguntando pelo sentido do ser. Pode e deve se perguntar pelo sentido do ser. Mas ele está perguntando pelo sentido da vida. Ele indaga pelo sentido da vida, pelo sentido na vida. A pergunta pelo sentido da vida é uma pergunta, é uma expressão da humanidade e do homem. Essa já é a diferença das dimensões do ego psicofísico, físico, mental, emocional, em toda a sua dimensão de afetos, impulsos e instintos, né?
Então, o nosso ego psicofísico, o meu ego psicofísico é o centro de manifestação da vida. É o centro de manifestação da vida. Com toda a dimensão de afeto, de impulso, de instintos, sentimentos, tudo mais. Então, mas essa é uma dimensão. Frankl, no primeiro encontro brasileiro de logoterapia e análise existencial, em 1986, no Rio de Janeiro, ele concede uma ampla entrevista à revista Manchete, que naquele momento era a revista de maior circulação no país, era o veículo de maior de comunicação de maior circulação no país. Então, a sua perspectiva, enquanto pensamento, já era conhecido no Brasil desde a década de 70, que o pensamento de Frankl já era conhecido em todo o mundo e também no Brasil. Mas só vai começar a ser trabalhado a partir da década de 80. Primeiro, a partir do primeiro encontro latino-americano humanístico existencial, logoterapia, que foi um congresso realizado juntamente com os pioneiros da logoterapia na Argentina e também a professora Isa Chausa, do Brasil, que se juntou a esse grupo, criou a Sociedade Argentino-Brasileira de Logoterapia e, então, organizaram a primeira vinda de Frankl ao Brasil em 1984. E a segunda, em 1986, no Rio de Janeiro. Então, ao ser entrevistado pela revista Manchete, né, Frankl, está aqui o artigo, né, ela indaga sobre a sua posição e contraposição. Né? Porque, é claro, como disse, ele foi o último grande criador de uma escola de psicoterapia em Viena, depois da psicanálise de Freud e da psicologia individual de Adler. E ele vai se contrapor a outros, aos dois, porque ele vai delinear uma nova imagem do homem. Não somente o homem movido por impulsos, mas também atraído por valores. O homem é uma permanente fonte de valores. O homem não vive sem os valores. Então, há uma outra dimensão, especificamente humana, que deve ser contemplada aí, e que vai dar uma imagem mais completa, mais autêntica e mais humana do homem. Então, a pergunta pelo sentido é a pergunta pela humanidade do homem. Então, quando a princesa Maria Bonaparte escreve a Sigmund Freud, ela foi do primeiro grupo freudiano em Viena. E ela foi uma figura importante nesse ciclo freudiano. Ela que conseguiu o passaporte para retirar Freud de Viena, já na emergência da Segunda Grande Guerra. Senão, tudo teria perecido. E quando ela escreve a ele, perguntando pelo sentido da vida, ele responde que indagar pelo sentido da vida demandaria a expressão de uma patologia, de qualquer outra coisa. E Frankl se contrapõe a isso. Indagar pela humanidade do homem é uma expressão de sua humanidade, de sua espiritualidade, de sua autenticidade, e não se configura como uma patologia. Então, observe. O ser humano, diz Frankl, e ele responde à revista Manchete, né? Em 1986, no primeiro encontro brasileiro de logoterapia e análise existencial. Isso é muito importante. Ele diz para a repórter: o ser humano vive, participa e experimenta as coisas em 3 dimensões. Em 3 dimensões. Frankl tinha uma sólida orientação científica e filosófica. Então, o ser humano vive e participa
e experimenta as coisas em 3 dimensões. A primeira é a somática. A segunda é a psicológica. E a terceira é a espiritual. Então, a dimensão dos fenômenos humanos por excelência. Mas isso aí carece de uma ampla elucidação, de uma fundamentação antropológica, psicológica, fenomenológica, para que a gente não caia nos descaminhos, que é muito comum aí no âmbito da logoterapia hoje. Hoje, Frankl não é mais uma presença ignorada, não é? Frankl, muito ao contrário. Frankl, hoje, é uma presença não mais ignorada. Aqui no Brasil, claro. Então, não por isso que eu pontuei logo no início. Ele não está falando, não está invadindo a esfera da teologia, não. A teologia está preocupada com a salvação da alma. Mas a psicoterapia, enquanto psicoterapia centrada no sentido, é o traço dominante, está preocupado com a cura da psique humana. Assim como também ele não está fazendo filosofia e metafísica ou ontologia. Então, são âmbitos distintos, que têm pontos de aproximação e que podem ter contribuições. Mas a posição de Frankl é uma psiquiatria fenomenológica existencial, que nasceu da sua prática enquanto psiquiatra e neurologista. Não podemos confundir. Isso é da maior importância, da maior relevância. Então, ele vai se contrapor a Freud e a Adler, e a partir daí, sob a influência da antropologia de Max Scheler, da antropologia filosófica de Max Scheler, que é onde ele recebe a maior influência e a visão filosófica do mundo mesmo, ele vai desenvolver uma antropologia médica. Ele vai ser a obra dele, de Scheler, vai ser apresentada a Frankl, ele ainda muito jovem, em 1926. Ele era médico, ele estava cursando medicina, então estava fazendo a sua formação médica de 1923 a 1930, e de 30 a 33 se especializou em psicopatologia, neurologia, então fez a sua formação aí. Então, isso vai ser decisivo a sua aproximação com a antropologia de Scheler, para definir, delinear o imago hominis, uma nova imagem do homem. Qual era a imagem do homem na psicologia individual e na psicanálise? Um homem condicionado, seja por fatores, vínculos vitais e condicionamentos psíquicos, não somente condicionado, mas até mesmo acionado, diz Frankl. Porque se o inconsciente é uma força na retaguarda, aquilo que move tudo, que impulsiona o ser humano, toda a ação humana. Então, o homem não é somente condicionado, mas também acionado. Freud não só faz uma dinâmica, uma psicodinâmica, mas ele, de certa maneira, dinamiza toda a personalidade, e nas suas instâncias de id, ego e superego. Isso é uma imagem do homem que leva determinista, reducionista e que conduz ao niilismo. O niilismo não é a negação de que a realidade que está aqui diante de mim não exista. Não, não é isso. O niilismo de hoje, que conduz ao vazio existencial, pontuado por Frankl, né? Um trabalho, uma percepção genial de Frankl, do ser assim, do homem no mundo, da sua angústia. Então, isso vai levar a um vazio, porque esse niilismo
Não é a negação de que a realidade que está diante de mim não existe, mas é a negação de que a realidade, que é o homem, é destituída de sentido, de significado. O homem é um nada mais que. Um nada mais que. Né? Aí, movido pelos seus impulsos, pelos seus instintos, ou pelo oxidacionismo da vida. Oxidacionismo da vida. Ou também está à mercê de fatores econômicos e sociais, no jogo de tensão de forças que se dá no campo social. Isso é Adler. Então, Frankl não nega que o homem seja condicionado, mas ele também se contrapõe que o homem é condicionalmente incondicionado. Condicionalmente incondicionado. Que ele não é somente movido por impulso, mas também é atraído por valores. Então, observe que o homem experimenta a vida nessas três dimensões. Ele tem sentimentos da sensação, ele tem sentimentos orgânicos ou vitais, ele tem sentimentos psíquicos ou do eu, e ele tem sentimentos espirituais ou da pessoa. Isso é Scheller. Scheller vai fazer uma rigorosa classificação dos sentimentos. Ele vai adentrar na dimensão emocional do espírito. Na dimensão emocional do espírito. E aí Frankl recebe, na sua antropologia médica, toda a influência da noção de pessoa e espírito em Scheller. Então, Scheller pontua, o animal é impulso e ambiente. O animal é impulso e ambiente. E não sai daí. Aí ele vive, aí ele se reproduz, ele tem uma inteligência biológica, ele sabe o que fazer para se alimentar, para se reproduzir, ele desenvolve aí uma sensibilidade, mas ele não sai daí, desse arco aí, impulso e ambiente. E o homem? O homem é impulso, ambiente e mundo. O homem é o aberto, o homem é o ser aberto. O homem é mundo. Então, essa é a grande novidade. Daí, isso é um giro antropológico. Isso também vai levar a uma nova noção de sujeito. Sujeito não é mais aqui um eu psicofísico, um ego aqui psicofísico, um eu fechado em si mesmo, como uma cápsula, onde tudo vai sendo introjetado, e aí há toda uma dinâmica interna dos seus impulsos, né, com base naquilo que se torna inconsciente, ou que vem à consciência, e vice-versa, e vai. Se há, Frankl pontua, se há um inconsciente impulsivo, há também um inconsciente espiritual. Isso é um dado antropológico de grande magnitude na sua análise existencial e logoterapia, que vai pontuar uma terceira dimensão, uma dimensão ontológica de possibilidades de ser, de compreensão, de autocompreensão de si mesmo, de autoconsciência, Scheller, de livre decisão. Então, não basta a aptidão para escolhas ou a inteligência prática de Scheller. Tudo isso é parte do homem, mas o homem é um pouco mais que tudo isso. Ele tem autoconsciência, isso não é possível para um animal. Ele sabe que existe, ele sabe que vai morrer, ele sabe que é um ser angustiado no mundo. Isso não é possível para um ente que não tem o privilégio da presença, que não pode ser presença, que não pode se desdobrar no mundo, enquanto liberdade, criatividade, senso estético, religiosidade, isso são fenômenos, amor, consciência,
Isso são fenômenos humanos autênticos. Então, Frankl vai entender que não são epifenômenos. Não vem como resíduo, como sobra, ou de um processo de sublimação. A capacidade de sublimar já supõe algo mais além de. Se Freud diz que o homem sublimou pelo bem da cultura para criar arte, religião ou tudo mais, o que for. Então, se é pelo bem de, então já supõe algo além de. Então, o homem é um ente tridimensional. Ele tem uma estrutura somática. Né? O soma, o corpo, com todos os seus vínculos vitais. E ele tem uma estrutura psíquica, a sua dimensão de afetos, impulsos, instintos, seus sentimentos. Mas ele tem também uma dimensão espiritual, existencial. Espiritual ou existencial, que é a dimensão dos fenômenos humanos por excelência. O amor, a liberdade, a consciência, a criatividade, o ser responsável. Então, toda essa dimensão que não é tangível, que não é coisa, que não é coisa, mas que é uma dimensão sempre aberta de possibilidade, uma tensão sempre entre o ser e o dever ser, aquilo que o homem é e aquilo que ele aspira a ser. A consciência é algo que tensiona entre o ser e o dever ser, o ser e o sentido. E a vontade de sentido é a motivação primária, né, da pessoa humana para a logoterapia e a análise existencial. Então, o homem é uma unidade antropológica. Soma, psique e espírito. Soma, psique e espírito. Ele é uma unidade antropológica, apesar das diferenças ontológicas. Então, Frankl não vai seccionar o homem, não vai criar instâncias para a sua personalidade. O homem é uma totalidade, organicamente interpenetrado. Corpo, psique e espírito, organicamente interpenetrado. Não mecanicamente justaposto, isso seria um absurdo. Então, ele concorda com Scheller e com Nikolai Hartmann. O homem é uma unidade antropológica. Isso vai dar uma nova imagem do homem. E como eu coloquei no início, o ego psicofísico é o centro de manifestação da vida. E a pessoa, sim, a dimensão espiritual, a pessoa tem corpo e alma, ou corpo e psique, né? Então, ela tem corpo e psique, ou corpo e alma, na versão latina, né? Antiga, ou corpo e psique, na psicologia moderna. Então, mas ele é pessoa, ele é espírito. A noção de espírito aí é uma dimensão ontológica, um âmbito de compreensão de ser. Não é nada substancial, não é coisa, não. Mas é a dimensão dos fenômenos humanos por excelência. Então, qual é o centro de manifestação do espírito? Chama-se pessoa. E o espírito se manifesta na realização de seus atos. A pessoa é uma totalidade de atos intencionais. Pessoa é uma totalidade de atos intencionais. Pensar, querer, desejar, amar, julgar. Então, o espírito humano só se realiza aí, em seus atos. Então, no âmbito da sua liberdade, no ser que decide. O homem é o ser que decide. Ele não é. Essa é a perspectiva existencial. Ele está sendo no mundo. Então, ele é sempre possibilidade de ser. Ele não se fecha
não se encerra numa única possibilidade. Ele pode fazer isso, mas não deve. Somente na neurose ou na psicose ele se encerra numa única possibilidade. Mas a vida é um feixe de possibilidades. Isso é a ontologia fundamental de Heidegger. O homem é um feixe de possibilidades, que tem uma implicação, não na antropologia médica de Frankl. Assim como a noção de pessoa e espírito tem toda uma implicação, uma inserção na antropologia médica de Frankl. Então, na medida em que o homem é espírito, ele existe como pessoa, porque ele é intento, ele é uma totalidade de atos intencionais, e o espírito só se realiza aí, nos seus atos, amar, pensar, querer, desejar, enfim, tudo aquilo que se configura a consciência enquanto consciência de, consciência para. Então, isso é correlacional. Consciência não é algo fechado aqui dentro, com alguma substância. Essa é a perspectiva fenomenológica. Consciência e amor são referentes intencionais. E aí se realiza o espírito humano. Então, a dimensão espiritual da pessoa, ela é uma dimensão especificamente humana, que demanda a livre decisão, a liberdade de e a liberdade para. O ser responsável, que é uma dimensão ontológica, não tem um sentido moral, ontológico, de possibilidades, de desvelamento, desdobramento, abertura da pessoa no mundo, enquanto criatividade, não é? Enquanto realização de si mesma no mundo. Apesar dos vínculos vitais e dos condicionamentos psíquicos, né? Então, liberdade apesar da dependência, autonomia apesar da dependência. Então, observe que a análise existencial e logoterapia e análise existencial, esse é a configuração própria dessa nova direção da psicoterapia e do terceiro momento da psicoterapia em Viena, né? E que vai se desdobrar para o mundo. Então, observe, o homem experimenta a vida, para fechar aí. É claro que cada pontuação dessa que eu fiz aqui, ao longo da palestra, ela requer uma ampla elucidação, ao longo de um curso, de uma formação antropológica e fenomenológica da logoterapia e análise existencial. Mas, em síntese, o homem tem corpo e alma, mas ele é espírito, e na medida que ele é espírito, ele existe como pessoa, numa totalidade de atos intencionais. Como estamos aqui agora, nessa tarefa, nessa disponibilidade, nessa abertura para o outro. O homem é o ser referido a essa noção fundamental na antropologia médica de Frankl, nos reenvia imediatamente para um dado antropológico fundamental, a autotranscendência da existência humana. Então, para Frankl, essa é uma noção que perpassa todo o seu trabalho enquanto psiquiatra e neurologista, a noção de autotranscendência. Então, isso não é uma noção metafísica, ou teológica, ou ontológica, mas é antropológica da pessoa, porque o homem é o ser referido, como disse no início. O ser referido o Besorgen sein, né? Então, ele é Sorge, cuidado, mas também é o Besorgen sein, né? Na ocupação e no cuidado. E ele é também Fürsorgen, ele é também preocupação. Então, observe, esses existenciais configura a pessoa humana, mas a logoterapia e a análise existencial
se configura como uma forma genial de psicoterapia. Frankl foi um psiquiatra dotado de uma incrível percepção psicoterapêutica, né? E ele vai aí delinear uma nova imagem do homem, o imago homini. Não mais um homem fechado, uma consciência aqui, um inconsciente instintual, mas também um inconsciente noético. No inconsciente não está somente coisas negativas, reprimidas, uma imagem, uma posição negativa do homem, mas também está elementos criativos, da criatividade, da liberdade, do ser responsável, do amor e da consciência, que são fenômenos humanos autênticos da pessoa, de uma dimensão mais elevada. Tanto a dimensão impulsiva como a dimensão espiritual são incomensuráveis. Incomensuráveis. Medard Boss, um dos mais importantes psicoterapeutas no século XX, citado por Frankl. E ele pontua que tanto o inconsciente impulsivo como o inconsciente espiritual são dimensões incomensuráveis. E daí a contribuição de Frankl, enquanto psiquiatra e neurologista, na medida em que cria um novo método no âmbito da psicoterapia, uma contribuição a mais na história da psicoterapia, né, no âmbito vienense, e que vai se desdobrar para todo o mundo. Então, para finalizar, eu agradeço o momento, a alegria de estar aqui e poder trazer para vocês, elucidar um pouco essa perspectiva, né, existencial, né, fenomenológica, existencial, da psicoterapia, enquanto uma psicoterapia centrada no sentido da vida, logoterapia e análise existencial. E que o homem não se reduz apenas a uma dimensão somática, né, aos seus vínculos vitais. Também não se reduz somente à sua dimensão psíquica, à sua dimensão de afeto, impulso e instinto. Mas ele aspira e ele manifesta no seu ser assim, no seu Zosein, e no seu ser outro, né? O Sein End, no seu ser outro, no mundo, toda uma dimensão de livre escolha, de livre decisão, de autoconsciência, de amor, né? De liberdade, de criatividade, de senso estético, de religiosidade, enquanto fenômenos humanos autênticos, da dimensão da pessoa mesma. Então, essa é a perspectiva da logoterapia e análise existencial, que não é uma análise da existência, porque a existência não é uma coisa entre outras. A existência é fenômeno, mas é uma análise orientada para a existência, mas não da existência. Uma análise, uma analítica que parte da dimensão mais elevada da pessoa humana, da dimensão dos fenômenos humanos por excelência. Então, muito obrigado e até um próximo encontro.